Olá, Patolindo, tudo bem? Hoje, eu vou estar falando aqui sobre distúrbios hemodinâmicos. Então, algumas pessoas estão vendo, já viram parte dessa aula, tá? Presencialmente, e outras ainda não. Então, eu vou deixar essa aula, completa aqui já gravada. Então, essa é a primeira de 3 aulas que a gente vai ter, de forma remota, mas que contém os assuntos que foram vistos lá no AVA, tá? Então, hoje a gente vai falar de distúrbios hemodinâmicos, que são aqueles distúrbios que têm a ver com algum problema, alguma alteração que acontece no sangue, na sua circulação sanguínea. Então, antes da gente começar, quando a gente fala de sangue, o sangue ele é composto, das células sanguíneas, e aí entram as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, que não são exatamente células, mas são fragmentos de células. No sangue eu também vou ter a presença de plasma e parte desse plasma é formado por água. Então a gente não pode esquecer que no sangue eu também tenho uma quantidade de água. Se a gente for falar da água corporal, a água que compõe o nosso corpo, ela corresponde a 70% de todo esse corpo. Nosso corpo é formado basicamente 70% de água. E desses 70% de água, 2/3 está dentro da célula, ou seja, forma um líquido que a gente chama de intracelular, e os outros 1/3 vão estar distribuídos, a grande maioria no fluido intersticial, e 5% desse 1/3 aí vai formar, vai compor o nosso plasma sanguíneo. Então, no nosso plasma sanguíneo, a gente vai ter aí composto por água. E em alguns casos, existem alguns distúrbios aí hemodinâmicos que acontecem por alteração da quantidade de água que sai justamente dos vasos sanguíneos e pode se acumular, nos tecidos. Então, antes da gente chegar, nesse acúmulo aí de água nos tecidos, bora só relembrar algumas coisas, Então, o nosso sangue, ele geralmente sai oxigenado das artérias, existe aí uma exceção, que é da artéria pulmonar, que carrega sangue, na verdade, desoxigenado, mas tirando ela, todas as nossas artérias carregam sangue oxigenado. Então, das artérias a gente tem a formação de arteríolas, e das arteríolas a gente vai ter a formação dos capilares. Então, esses capilares aqui, são eles que vão estar aqui levando sangue e fazendo a troca gasosa com os nossos tecidos, as nossas células. Então, aqui não está mostrando, mas aqui é como se tivesse, se a gente tivesse aqui as células que compõem os nossos tecidos, desenhando aqui com núcleo, etc. e tal, Então, aqui a gente tem os nossos tecidos sendo irrigados pelo sangue oxigenado, ok? E, da mesma maneira, partindo daqui dos tecidos, eu tenho a liberação de dióxido de carbono, das excretas celulares, que vão passar dos capilares para as vênulas e das vênulas para as veias, ok? Então, isso daqui é o que acontece normalmente na nossa circulação sanguínea, O sangue oxigenado, o sangue que tem aqui as hemácias carregando oxigênio, leva esse sangue para as arteríolas, das arteríolas para os capilares sanguíneos, que permite essa troca gasosa de oxigênio, nutrientes, hormônios, algumas moléculas sinalizadoras, Então sai das arteríolas para os capilares e para os tecidos, e da mesma maneira, tudo que não é necessário para a célula acaba passando também pelos capilares até formar as venas. Então, isso daqui é a circulação básica que vocês estudaram semestre passado em fisiologia e citologia. Só que durante esse processo, a gente vai ter algumas forças agindo sobre os vasos sanguíneos, Então, por exemplo, quando eu tenho aqui, a passagem de sangue pelos vasos sanguíneos, a gente falou que no sangue tem água, E essa água, que passa com uma determinada força sobre esses vasos, gera uma pressão contra as paredes dos vasos. E essa pressão aqui a gente vai chamar de pressão hidrostática, Então, a pressão hidrostática é a pressão que a água, que está contida no sangue, que está no plasma, exerce contra a parede dos vasos.
Então, algumas coisas podem, né, levar a uma alteração da pressão hidrostática. A gente já vai falar daqui a pouco. Mas o que a gente precisa saber agora? Que essa pressão hidrostática geralmente leva à saída de uma pequena quantidade, de água do vaso sanguíneo para os tecidos, tá? Eu tirei as células aqui, mas as células estão aqui nesse tecido, ok? Então, a água sai dos vasos sanguíneos e vai justamente para esse espaço intersticial entre os tecidos, tá? Então a gente chama de pressão hidrostática. A pressão, ó, hidro é de água, né? Então a pressão que a água exerce sobre as paredes dos vasos, tá? Então essa pressão faz com que a água saia dos vasos para os tecidos, tá? Então na pressão hidrostática, a água ela migra dos vasos, desenhando um vaso, para os tecidos, ok? Então pressão hidrostática. Então o que acontece? Apesar de eu ter uma saída dessa água do vaso para os tecidos, parte dessa água que saiu para os tecidos, elas voltam para os vasos. Por que elas voltam para o vaso? Ela volta atraída por... A água é atraída por proteínas que são encontradas dentro dos vasos, tá? Proteínas plasmáticas. Dentre essas proteínas plasmáticas que são encontradas dentro dos vasos, a mais abundante se chama albumina. Albumina. Então, assim, vocês estudaram no semestre passado, em citologia e em fisiologia, que a água ela é transportada, né, para o local mais hipertônico, onde tem mais soluto. E querendo ou não, os vasos sanguíneos têm mais soluto, né, tem mais substâncias aí do que nos tecidos. Então a água, parte dessa água que saiu do vaso por pressão hidrostática, volta para o vaso atraído pelas proteínas plasmáticas, né, entre elas a albumina. Essa pressão, essa força que atrai essa água de volta para os vasos, a gente chama de pressão osmótica, mas nesse caso, geralmente a gente chama de pressão coloidosmótica, ou pressão oncótica, né, que é justamente a pressão, a força que atrai a água do tecido para o vaso de volta. Então, existe quase um equilíbrio aí entre a quantidade de água que sai pela pressão hidrostática e a água que volta para o vaso por pressão osmótica. Então a gente tem duas forças aqui atuando, tá? Pressão osmótica, que é a força que atrai a água de volta para os vasos, e a pressão hidrostática, que faz com que a força da água contra a parede do vaso faz com que essa água saia do vaso para os tecidos, tá? O que acontece? Só existem essas duas forças atuando aí, né, em relação à água nos tecidos? Não. A gente também tem atuando nessa relação os vasos linfáticos, né? Então, os vasos linfáticos são vasos, né, que têm um formato diferente das artérias, veias capilares, que absorvem, que drenam o excesso de água dos tecidos para voltar para a circulação sanguínea. Então, o equilíbrio de água nos tecidos depende de três forças aí, né? De três ações. Deixa eu mudar aqui a cor da minha tinta, né? Então, a gente tem a pressão hidrostática, né? Então, a pressão hidrostática faz com que a água saia do vaso para os tecidos. Parte dessa água que sai do vaso para os tecidos volta para o vaso, atraído pelas proteínas, né? A pressão coloidosmótica do plasma aqui, né? Lembrando que essa pressão coloidosmótica, principal proteína, albumina, tá? É uma informação importante, tá? Não só para provas, mas para a vida, tá? Então, baixa de albumina traz consequências graves para o corpo. E o excesso de água que fica nos tecidos é drenado pelos vasos linfáticos, né? E dos vasos linfáticos, essa água, né? Esse excesso de líquido volta para a nossa corrente sanguínea, ok? Aqui eu tenho outra imagem que justamente mostra sobre a pressão hidrostática, coloidosmótica e os vasos linfáticos. Então, ó, o sangue está passando aqui com a determinada força. Se a pressão hidrostática for maior que a pressão osmótica,
eu tenho o aumento da saída de água do vaso para os tecidos. Quando a pressão osmótica é maior que a pressão hidrostática, eu tenho a reabsorção dessa água para os vasos de volta, tá? E aqui tem um vaso linfático que justamente está fazendo essa reabsorção, né? Ela retira esse excesso de água aí, de líquido do tecido. Então, a quantidade de água de um tecido, ela obedece 3 forças: força hidrostática, força coloidosmótica e também a drenagem aí linfática, ok? Se eu tiver um desequilíbrio grave entre essas forças, vai gerar uma alteração, né, um distúrbio hidrostático, que justamente é a primeira que a gente vai estudar, que é o edema, tá? Então, quando eu tenho o aumento da pressão hidrostática ou a diminuição da pressão coloidosmótica, eu vou ter um acúmulo de água nos tecidos, né? No espaço intersticial, que é aquele espaço entre as células, ok? E isso pode levar justamente ao edema, né? Então, edema é um distúrbio hemodinâmico caracterizado pelo acúmulo de água no espaço intersticial, né? Entre as células de um tecido. Então, esse edema, né, que é esse acúmulo de água nos tecidos, ele pode estar na forma de edema simples, né, um edema localizado. Então, um exemplo de edema localizado é, por exemplo, um edema pulmonar, né, um edema cerebral, é um edema localizado. Mas, em alguns casos, a gente vai ter o que a gente chama de efusão, que vem a ser efusão. Efusão é o acúmulo desse líquido em uma cavidade corpórea, tá? Cavidade corpórea. Então, quando a gente tem um acúmulo de água numa cavidade, eu chamo de efusão, ou também tem um sinônimo, tá? Que é o derrame, tá? Quando a gente fala fulano teve um derrame, a gente está querendo dizer que está acumulando água em alguma das cavidades corpóreas. E dependendo, né, da cavidade corpórea, esse edema, né, essa efusão aí, vai ter um nome específico, tá? Então, por exemplo, um acúmulo de água na cavidade pleural, ou seja, né, na região aí dos nossos pulmões, a gente vai chamar de hidrotórax, tá? O hidrotórax é um acúmulo de água na cavidade pleural, é o que a gente chama normalmente de água na pleura, né? É o derrame pleural. Hidropericárdio, né? Pericárdio é aquela membrana, né? Aquele conjunto, né? Na verdade, são 3 membranas que envolvem o nosso coração. Então, hidropericárdio e hidro de água, né? É o acúmulo de água no saco pericárdio. E hidroperitônio ou ascite, né? Que é um nome aqui importante para a gente lembrar, é o acúmulo de água na cavidade peritoneal, né? Na cavidade abdominal, ok? Então, bora ver umas imagens, né? Aqui a gente tem um exame de imagem mostrando, né, como a gente enxerga um hidrotórax, né? Lembrando, hidrotórax é acúmulo de água na cavidade pleural. Pleural, ou seja, na cavidade pulmonar, né? Então, a gente tem aqui, né, esse espaço que deveria ser ocupado pelo pulmão, a gente vê assim mais opaco, que é justamente por causa da água acumulada nessa cavidade, né, o que diminui o volume pulmonar aqui no caso direito. Aqui a gente tem o hidropericárdio, né, então aqui no hidropericárdio a gente consegue ver o acúmulo de água justamente no saco pericárdico, ó, aqui está o saco pericárdico, né, foi rasgado, e a gente vê esse acúmulo de água aqui, né, no coração. Então, hidropericárdio, né, hidro de água, pericárdio de cavidade pericárdica. E aqui a ascite ou hidroperitônio, tá? Então, a ascite ou hidroperitônio é o acúmulo de água justamente na cavidade abdominal, tá? Então, normalmente, em questões de prova, questões de concurso, né, utiliza mais o nome ascite, tá? Que é o nome que a gente precisa saber que é justamente um derrame na cavidade abdominal. Ok? Então, ó, a gente viu que derrame ou edema, a gente fala normalmente para quando esse edema é localizado, tá? Edema pulmonar, edema cerebral. A gente vai utilizar o termo efusão ou derrame, tá? Geralmente a gente utiliza o termo
efusão para quando é numa cavidade corpórea, né? E a gente viu que dependendo da localização a gente vai ter um nome próprio para ele, né? Hidrotórax, hidropericárdio, hidroperitônico ou ascite, mas também pode acontecer casos aonde acontece um edema generalizado, tá? Então, nesse edema generalizado, eu posso ter um aumento, né, da quantidade de volume de água no nosso corpo que pode ser superior a 3 litros. E a gente vai dar o nome de anasarca. Então, esse termo anasarca também costuma cair muito em provas, né, em questões de concurso, que acontece quando é o nome que a gente dá para um edema generalizado. Então, nesse edema generalizado, né, é muito comum, né, o edema dos membros inferiores, um edema na região periorbital, tá? Que então há uma criança com anasarca, né, um edema grave generalizado, caracterizado por inchaço dos tecidos subcutâneos e acúmulo de fluidos nas cavidades corporais, tá? Geralmente a anasarca, ela tá muito envolvida com uma desnutrição grave. Desnutrição grave, tá? Então, principalmente uma desnutrição proteica, uma baixa de albumina, tá? Então, a baixa de albumina pode diminuir aquela pressão, né, oncótica, coloidosmótica, e isso diminui o retorno da água do tecido para os vasos sanguíneos, tá? Então, esse acúmulo de água que a gente está falando, a gente vai ter um nome que é transudato. Quando a gente falou sobre inflamação, a gente falou que existia uma saída de um fluido rico em proteína, né, que é o exsudato, que era justamente responsável pelo inchaço, né? Um dos sinais cardinais da inflamação é o tumor, né? Só lembrando, a gente tem rubor, calor, dor, tumor e perda de função. E a gente explicou, né, o que cada um deles, né, o que causava cada um deles. Então a gente viu que o rubor e o calor são causados pela vasodilatação e aumento do fluxo sanguíneo. A gente falou que o dor acontece por lançamento de substâncias, mediadores químicos, como as prostaglandinas, né, e o tumor era causado pela exsudação das proteínas plasmáticas. Quando a gente fala de edema, geralmente o edema está relacionado ao que a gente chama de transudado ou transudato. O que é transudado ou transudato? É a saída de um fluido pobre em proteínas, né? Que é justamente o fluido que sai, né? A água que sai do vaso sanguíneo para os tecidos. Não tem saída de proteína aí, tá? A quantidade de proteínas é bem baixa, a quantidade de células também é bem baixa que sai, tá? Diferentemente do exsudato. Então, quando a gente fala de edema, tá? O edema está relacionado a um transudado, tá? E geralmente, quando a gente fala de inflamação, a gente fala de exsudato. Lógico, né, que um processo inflamatório pode levar também a um edema, tá? Pode ocasionar um aumento do fluxo sanguíneo, um aumento da pressão sanguínea e com isso levar a um processo aí de edema, tá? Mas geralmente quando a gente fala de edema, a gente tá falando de um transudato, um líquido pobre em proteína que é acumulado nos tecidos por aumento ou da pressão hidrostática, né? Então essa pressão hidrostática pode acontecer por uma insuficiência cardíaca, pode acontecer inclusive por um processo inflamatório, pode ser causada por uma obstrução de um fluxo venoso ou uma diminuição da pressão coloidosmótica, tá? Então, principalmente algumas doenças hepáticas que podem levar à diminuição da síntese de proteínas, uma perda proteica aumentada por causa, por exemplo, de uma eliminação de muita proteína na urina, né? Algumas doenças renais causam isso, a própria desnutrição proteica, tudo isso pode levar a uma diminuição da pressão osmótica, né? Coloidosmótica aqui. Então, o que acontece? O aumento da pressão hidrostática, a diminuição da pressão osmótica leva à saída de um transudado, tá? Transudado e não exsudado, tá? Exsudado em processos inflamatórios. Então, algumas coisas podem levar a esse edema, né? Então, uma insuficiência cardíaca, por exemplo, pode levar a um aumento da pressão hidrostática capilar,
né? Então, um processo inflamatório, tá? Pode levar ao aumento da pressão hidrostática. Outra coisa que pode levar a um edema é a diminuição do fluxo sanguíneo renal. O que acontece? Vocês estudaram no semestre passado em fisiologia que quando a pressão ali nas células renais, né, lá no glomérulo, elas mandam informação o tempo inteiro para o nosso sistema nervoso central. Então, quando eu tenho uma pressão muito baixa, existe a ativação de um sistema de controle de pressão, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona, né, o que leva à retenção de sódio e água. Se a pressão estiver baixa, a gente retém sódio e água, libera uma urina mais concentrada, né, e retém ali, né, também sódio e água, o que faz aumentar o volume sanguíneo. Se eu aumento o volume sanguíneo, com certeza eu aumento a pressão hidrostática e eu levo a um edema. Do outro lado, né, a gente pode ter algumas outras alterações, como desnutrição, diminuição da síntese hepática, porque é no fígado que a gente produz muitas das proteínas plasmáticas, tá, incluindo a albumina. Síndrome nefrótica, que leva à liberação de muita albumina, né, pode levar aí na urina a saída de proteína, pode diminuir a concentração de albumina, diminuindo a pressão osmótica, levando ao edema, tá? Existem outras causas, problemas no retorno venoso, né? Quando o sangue não consegue voltar de forma eficiente para o coração, se acumulando em alguma região, algum tecido, por uma obstrução, por alguma pressão, tá? Pessoas que ficam acamadas por muito tempo, então isso pode diminuir a capacidade do sangue voltar ao coração, né? E isso levar a um aumento da pressão hidrostática, né? Dilatação arterial pode acontecer por causa do próprio calor. Pressão osmótica e plasmática reduzida pode acontecer por causa da cirrose, por causa de uma ascite, uma desnutrição. Obstruções linfáticas também vão ser muito importantes, né? A gente viu que os vasos linfáticos, no final ali do processo, eles absorvem o excesso de líquido, mas se eu tiver algo obstruindo, isso vai prejudicar. Quando a gente tem uma obstrução linfática levando ao edema, a gente chama esse edema de linfedema, tá? Então, linfedema é um tipo de edema, como o próprio nome está dizendo, ó, edema, e esse linfa é de linfático, né? Então, linfedema é um edema causado por uma obstrução linfática. A gente já vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, a retenção de sódio, né, também pode levar a um edema, inflamação. Então, várias coisas podem levar aqui, mas geralmente relacionadas ao aumento da pressão hidrostática, diminuição da pressão osmótica, ou coloidosmótica, ou uma obstrução linfática, ok? Então, né, a pressão hidrostática é justamente, né, o aumento da pressão que o volume de líquido dentro do vaso faz sobre a própria parede devido a algum tipo de obstrução ao fluxo sanguíneo venoso, né? A primeira coisa aí, uma das principais características, é um problema cardíaco, né? Principalmente um problema no ventrículo direito, leva a um estado de congestão, que a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso, que é o problema do sangue voltar para o coração, tá? A pressão hidrostática também pode ser aumentada, né, por trombose. A gente também vai falar daqui a pouco sobre trombose, mas os trombos são coágulos, né, que impedem a passagem correta do sangue, tá? Então, se o sangue não consegue passar, aumenta a pressão sobre os vasos e com isso pode levar aí a um edema, tá? Que a gente tem um edema unilateral causado por um trombo, por exemplo. Como a gente falou, né, a pressão osmótica plasmática pode ser reduzida por síntese inadequada no próprio fígado, uma perda excessiva de albumina, que pode acontecer por problemas nos rins ou uma desnutrição proteica, tá? E, né, como a gente também já falou, uma obstrução linfática pode levar a um problema da absorção desse excesso de líquido, causando um linfedema, tá? Então, quando eu tenho uma drenagem linfática prejudicada, isso causa um linfedema, um edema causado por um processo linfático. Então, algumas coisas podem levar a isso. Alguns parasitas, por exemplo, uma microfilária chamada de Escherichia bancroft, né, pode se alojar nos vasos linfáticos
e acabar levando a obstrução aí dessa drenagem, causando uma doença que a gente chama de elefantíase popularmente, né? Aqui também, né, um problema na drenagem linfática do escroto, né, da bolsa escrotal, causando um linfedema. Alguns pós-cirúrgicos podem levar a um linfedema. A presença de células neoplásicas também, câncer pode levar a um linfedema, principalmente na mama. Então, a obstrução linfática da mama pode levar a essa alteração que a gente chama de mama em casca de laranja, né? Esses pontinhos aqui são um dos sinais de edema e que pode ser também um sinal de câncer de mama, ok? Muitas vezes, quando a mulher precisa fazer a retirada da mama por causa de um câncer, você precisa também fazer a retirada dos vasos linfáticos, né, que acompanham, que drenam essa região. E esses vasos linfáticos também drenam parte do nosso membro superior, tá? Então, muitas vezes, a retirada de uma mama que sofreu por um câncer pode levar aí a um linfedema no membro superior correspondente, tá? Do mesmo lado. Retenção de sódio, né? O acúmulo de sódio no nosso corpo pode levar aí ao acúmulo de água também, né? Por isso que pessoas que têm pressão alta precisam fazer uma dieta aí com uma baixa concentração de sal, né? Que é justamente de sódio, que é justamente para não aumentar a pressão e aí causar problemas maiores, pode levar também ao edema. Então aqui a gente tem, né, um edema periorbital, né, acontecendo ao redor da órbita ocular. Aqui estamos demonstrando uma ascite, né, um hidroperitônio, um linfedema unilateral, e aqui tem uma estrutura, um sinal que a gente chama de sinal de Cassifo, né? Sinal de Cassifo, ele é feito, né, você executa uma pressão sobre um órgão onde você tem a suspeita de estar tendo edema. Então você gera uma pressão com os seus dedos polegares indicadores, né, e depois de um tempo você retira, né? Então, quando, mesmo depois de retirado, permanece fundo, né, esse local que foi pressionado, isso é um dos sinais de edema, tá? Então, quanto mais grave o edema, mais tempo vai demorar para a pele, né, voltar para a posição inicial, ok? Então, histologicamente, né, a gente consegue observar o edema de algumas formas. Uma das formas é uma dificuldade, né, desse corante se ligar ao tecido, deixando alguns espaços aí meio que em branco, né, mais claros, justamente refere ao excesso de água, aqui no caso está demonstrando um edema cerebral. E aqui a gente tem mostrando um edema pulmonar, né? Então, se a gente faz um corte, a gente consegue ver aqui os alvéolos, e no edema pulmonar, esses alvéolos eles estão preenchidos por líquido, né? Então, isso daqui rosa é a água, né, que está se acumulando justamente nos alvéolos pulmonares, né, dando um aspecto aí como se fossem de piscinas no tecido pulmonar, ok? Então aqui é um edema pulmonar clássico, onde a gente consegue ver, né, os alvéolos, o espaço alveolar sendo preenchido no corte por água. Tá? Então aqui ó, é um edema cerebral também, aqui é um tecido normal, e aqui demonstrando, né, como a gente consegue ver um edema cerebral numa lâmina, numa biópsia de edema. Um outro tipo de distúrbio hemodinâmico a gente vai chamar de hiperemia e congestão. Então, o que vem a ser hiperemia e o que vem a ser congestão? Então, hiperemia e congestão significam um aumento do volume sanguíneo nos vasos aí que levam, né, que irrigam determinado tecido. Mas vai existir uma diferença entre hiperemia e congestão. Então, para começar, a hiperemia é um processo ativo, tá? Então, a hiperemia é um processo ativo onde eu levo mais sangue para um determinado tecido, tá? Então, ó, aqui nesse caso, está mostrando o vaso sendo dilatado e aumentando o fluxo sanguíneo. Então, isso é uma hiperemia, né? O aumento do volume de sanguíneo passando num determinado vaso aí que irriga um determinado tecido. Quando eu falo que é um processo ativo, é porque eu estou levando mais sangue para esse vaso, tá? Então, o vaso ele se dilata e aí eu aumento o fluxo sanguíneo, deixando o tecido avermelhado, né? Onde eu consigo ver um rubor. Então, algumas coisas podem levar a uma hiperemia, né?
A inflamação, como a gente já estudou, né, nos capítulos anteriores, que a inflamação leva a um rubor por aumento do fluxo sanguíneo, pela vasodilatação. Também podem levar a uma hiperemia o próprio calor, né? Geralmente quando está quente a gente fica vermelho, a atividade física, algumas alimentações, um exemplo a pimenta, né? Quando a gente consome pimenta muito forte a gente fica logo vermelho, e também questões emocionais, né? Então a vergonha, a raiva, elas podem estar associadas aí a um processo de hiperemia, onde o tecido fica mais avermelhado, tá? Então, hiperemia eu levo mais sangue oxigenado, mais sangue rico em oxigênio, né? Então, só lembrando que a hemoglobina, quando em contato com o oxigênio, deixa o sangue avermelhado, né? Então, por isso o local fica vermelho, porque eu estou levando mais sangue oxigenado. Quando a gente fala em congestão, aí o processo já é diferente, tá? Antes da gente falar, então, ó, aqui está mostrando a hiperemia de vasos aqui que passam pelo apêndice, tá? Então, a gente vê aqui vasos, né, dilatados, presença de sangue bem avermelhado aqui. Quando a gente fala em congestão, a congestão já é um processo passivo, ou seja, não é que eu esteja levando mais sangue para o local, eu tenho sangue ficando, né? Um indivíduo passivo é aquele que não faz nada, que fica quieto, fica no local, inerte. Então, a congestão é um processo onde eu aumento aí o fluxo sanguíneo, né? Não que eu esteja aumentando o fluxo sanguíneo, eu estou reduzindo a capacidade de eu tirar o sangue de determinado tecido. Como a gente falou agora há pouco, né? A irrigação de um tecido parte, né, de uma artéria para uma arteríola, capilares sanguíneos, e dos capilares eu vou ter a formação de uma vênula para depois uma veia. E eu posso ter algum problema para esse sangue sair dos capilares, das vênulas para as veias, né? Então, quando eu mantenho esse sangue parado no local, esse sangue inclusive desoxigenado, a gente vai ter aí uma congestão, tá? Então, geralmente acontece por algum tipo de coágulo, alguma coisa que esteja impedindo a volta, né, desse sangue para o nosso coração. É muito mais comum nos membros inferiores, né, porque os membros inferiores eles precisam subir contra a gravidade para chegar ao nosso coração. E como esse sangue não é oxigenado, né, quando a gente tem uma hemoglobina sem oxigênio, ela fica com um aspecto azulado, tá? Então é o que a gente chama de cianose. Então o tecido ele fica azulado, tá? Que é bem característico aí da hemoglobina desoxigenada, ok? Então, ó, aqui nesse exemplo, a gente tem dois distúrbios hemodinâmicos ao mesmo tempo. A gente tem aqui em um mostrando um edema, tá? Então aqui, ó, a gente tem um edema sendo mostrado. Então, os alvéolos pulmonares cheios de água. E aqui, nesses espaços capilares cheios, mas aqui eles estão cheios, na verdade, de células sanguíneas desoxigenadas. O edema pulmonar, ele leva a uma congestão dos alvéolos, uma dificuldade de acontecer as trocas gasosas aí entre o sistema respiratório e o sistema cardiovascular. Lembrando que o oxigênio aí do nosso sangue oxigenado, a gente adquire, né? A gente pega da atmosfera. Então, a gente leva oxigênio para os nossos alvéolos e dos alvéolos eu tenho a chegada de capilares sanguíneos, né? Trazendo sangue desoxigenado para absorver esse oxigênio, né? Então, se eu tiver água, esse processo de troca gasosa vai ser mais complicado e com isso eu vou ter a congestão dos alvéolos, tá? Então, aqui é um exemplo, né? Como eu falei, é mais comum nos membros inferiores, tá? Então, algumas dilatações de veias, né, que a gente chama de varize, elas podem trazer problemas para o retorno venoso, né, para o sangue voltar de forma rápida para o nosso coração, tá? Então, as varizes são exemplo de congestão. Outro exemplo de congestão é a hemorroida,
tá? Então, a hemorroida, os vasos hemorróideos, né, eles estão localizados no canal, no reto do canal anal, tá? Então, quando existe aí problemas de circulação desse sangue voltar, leva a um processo inflamatório, mas essa falta de retorno venoso, né, a falta do sangue venoso voltar para o coração, ele leva aí um processo inflamatório, então é uma congestão, tá? Tanto a hemorroida, geralmente as varizes aí elas estão cheias de congestão, né, de sangue congestionado, que muitas vezes os macrófagos inclusive vão lá e degradam essa hemoglobina, produzindo um pigmento chamado de hemosiderina. Hemosiderina, tá? Que é o acúmulo de ferro aí da hemoglobina, justamente, né, do sangue. Então se acumula dando esse aspecto aqui marrom acastanhado, tá? Em alguns tecidos congestionados eu consigo ver essa deposição do pigmento hemosiderina na pele. Um outro tipo de distúrbio hemodinâmico é a hemorragia, né? Então a hemorragia é o termo que a gente dá para o extravasamento de sangue, né, do vaso sanguíneo para fora, né? Já extravasamento está dizendo que é para fora. Então a hemorragia, o sangue sai do vaso, né? E essa hemorragia, ela pode ser de dois tipos básicos, né? Uma hemorragia externa, que é a hemorragia quando existe rompimento da pele também, né? E o sangue vai, né, para fora do nosso corpo, ou as hemorragias internas, né? As hemorragias internas a gente vai chamar de hematomas, tá? Então hematomas são as hemorragias internas, ok? Outra coisa que a gente vai falar, né, a hemorragia, o significado clínico dela depende de algumas coisas, né? Então, nem toda hemorragia ela é grave para o nosso corpo, né? Então, isso vai depender do volume de sangue perdido, né? Então, volumes menores geralmente levam a consequências menores e volumes maiores levam a problemas graves, pode custar a nossa vida, né? Mas também outra coisa que é muito importante é o local dessa hemorragia, né? Então, uma hemorragia na ponta do dedo é diferente de uma hemorragia cerebral, né? Então, a hemorragia cerebral pode levar aí a problemas muito graves, pode deixar a pessoa de coma, pode deixar inclusive levar à morte. Então, o significado clínico da hemorragia depende do local onde ela está acontecendo e da quantidade de volume de sangue perdido, ok? Então, como a gente falou, né, a hemorragia pode ser externa, que é quando existe um rompimento da pele, ou interno, que é o que a gente chama de hematoma, né, que tá ainda dentro do nosso corpo. Esse hematoma, ele pode ser dividido em 3 tipos, pelo menos, né, dependendo do tamanho. As petequias são essas lesões menores que a gente consegue observar, né, são hematomas pequenos, aí, de 1 a 2 milímetros, que a gente consegue ver na pele, em algumas mucosas ou serosas. Pode estar associado à perda de vitamina C, pode estar associado por uma diminuição da quantidade de plaquetas, né, da ação delas. Então, a gente tem aqui algumas petequias no colo. Existem as púrpuras, que são já hematomas maiores, né, de 3 a 5 milímetros, que podem acontecer por uma fragilidade vascular, uma inflamação desses vasos, pode ser algum trauma, tá? Então, a petequia é uma pontinha, púrpura um pouquinho maior. Então, aqui a gente tem algumas púrpuras. E existem as equimoses, que também são chamadas de contusões, que já são lesões já na casa dos centímetros, né? Então, essas contusões ou equimoses é muito comum em casos de traumas, né? E geralmente acontece que os macrófagos fagocitam aí essas células sanguíneas e levam à formação de alguns pigmentos. Então, as equimoses ou contusões, geralmente elas alteram de cor, né? Então, ela primeiro fica avermelhada, que é justamente, por causa da hemoglobina. Ela passa uma conversão, um outro pigmento que a gente chama de hemosiderina, a bilirrubina, que é o pigmento amarelado, tá? E depois ele pode passar para a hemosiderina, que já é um marrom acastanhado. Então, no próximo vídeo que a gente vai enviar para você, vai ser justamente sobre pigmentação, tá? Ainda essa semana vou liberar outro vídeo que é de pigmentação, falando dos principais pigmentos aí
patológicos, né, que podem significar alterações no nosso corpo. E justamente as contusões, né, as equimoses, elas liberam pigmentos, né, derivados da degradação da própria hemoglobina do sangue, levando a essas alterações, né? Então é muito comum em pancadas, em periquitos, quando vocês, né, namoram muito aí no final de semana, pode aparecer essa mudança de cor aí. Né? Aqui uma hemorragia pode ser também localizada, né? O hematoma pode ser localizado, aqui é um hematoma cerebral, e esse hematoma também pode ser numa cavidade. Então, esses hematomas na cavidade, eles vão ter um nome aí específico dependendo da cavidade, tá? Então, por exemplo, o acúmulo de sangue na cavidade pleural, a gente vai chamar de hemotórax. Hemo de sangue agora, não é mais hidro, né? Hemotórax é na cavidade pleural. Na cavidade peritoneal, ou pericárdica, desculpa, né? Do coração a gente chama de hemopericárdio. Hemopericárdio. Aqui na cavidade peritoneal a gente chama de hemoperitônio, né? Que é quando tem acúmulo na cavidade abdominal. E também pode levar ao acúmulo em algumas cavidades aí articulares, né? Nas cavidades das articulações sinoviais, que é o que a gente chama de hemartrose. Hemartrose é o acúmulo de sangue nas cavidades aí das articulações, tá? Nas cavidades sinoviais aí das articulações, ok? Então, a maioria deles é parecido com o do edema, né? Mas ao invés de hidro, a gente vai usar o prefixo hemo. Hemo é de sangue, né? Hemo, de hemoglobina, de sangue. Fácil. Então, esse nosso sangue, né? Ele passa por um processo que a gente chama de hemostase. Então, o que é hemostase? Hemostase é quase homeostase, que vocês estudaram no semestre passado em fisiologia. O que é hemostase? O sangue ele precisa, né, se adaptar às diferentes alterações que acontecem no vaso. Então, por exemplo, quando os meus vasos eles estão íntegros, esse sangue ele tem que passar mais fluido, né, mais de boa. Se eu tiver alguma lesão no meu vaso sanguíneo, o meu sangue ele precisa, para impedir hemorragias mais graves, formar um coágulo. Então a hemostase é justamente essa capacidade do sangue alterar a sua fluidez dependendo das condições dos vasos sanguíneos onde eles estão inseridos. E justamente, né, por causa dessa hemostase, o nosso sangue ele pode formar coágulos, né, quando necessário. Se a gente pensa num vaso sanguíneo, né, aqui está mostrando um vaso sanguíneo, a gente tem, né, as células sanguíneas aqui passando pelo vaso, então a gente tem várias hemácias. Aqui um pouquinho mais para o centro a gente tem os leucócitos, né, os glóbulos brancos. E na periferia dos vasos, aqui representado em amarelo, a gente tem as plaquetas, tá? E quando a gente fala nesses coágulos aí, geralmente a gente tem aí a formação de um coágulo formado por plaquetas, que vai ser importante para impedir hemorragias, grandes sangramentos no nosso corpo, ok? Então, a coagulação sanguínea, né, tanto para hemostasia quanto para trombose, que a gente vai falar, vai envolver 3 elementos básicos. O primeiro é a parede vascular, a parede dos nossos vasos sanguíneos. Então, quando a gente fala em vasos sanguíneos, a gente vai ter o seguinte, né? Aqui a gente tem a parede do nosso vaso, tá? Então, se for uma artéria, tem 3 camadas, né? Vocês devem estar estudando em histologia. Uma túnica, uma camada que a gente chama de adventícia, uma túnica média, né, que tem células musculares, e uma túnica mais íntima, né, essa túnica mais interna, que reveste internamente os vasos, a gente chama, né, de túnica íntima, e ela é formada por células endoteliais, tá? Então essas células que a gente está vendo aqui, deixa eu mudar a cor dessa minha caneta para um branco, né? Essas células aqui são células endoteliais. Células endoteliais. Então essas células endoteliais aqui,
elas, elas protegem, né, essa parte, essa parede que reveste o vaso. E quando esse endotélio está íntegro, ele vai permitir que o nosso sangue passe fluido, tá? Esse endotélio, inclusive, lança algumas substâncias químicas, algumas moléculas que permitem o nosso sangue ser mais fluido. E ele também, o endotélio íntegro, ele é responsável por proteger a matriz extracelular, que fica aí embaixo do endotélio, e também algum fator que a gente chama de fator de von Willebrand, ok? Nomes importantes. Então a gente tem o seguinte, deixa eu fazer um desenho, eu queria desenhar aqui, vou pegar aqui uma outra cor, vermelho. Então, ó, a gente tem um vaso sanguíneo, ok? A gente tem células endoteliais de um lado e do outro, só vou desenhar de um lado aqui, ok? E aqui embaixo, vou colocar de outra cor, a gente tem uma matriz extracelular, tá? Tá aqui embaixo das células endoteliais. Quando o meu endotélio, meu vaso, ele está íntegro, essa matriz extracelular ela não é exposta, tá? Além disso, aqui junto dessa matriz extracelular, a gente tem alguns fatores, que são chamados fator de von Willebrand, tá? Esse nome aqui não tão bonito, né? Mas é um nome importantíssimo para a nossa prova, fator de von Willebrand, tá? Muitas vezes ele é escrito assim, VWF, tá? Fator de von Willebrand. Então, no meu endotélio íntegro, esse endotélio, ele protege, ele não expõe nem a matriz extracelular, né, rica em colágeno, nem o fator de von Willebrand. Mas se eu tiver um problema, né, um rompimento no vaso sanguíneo, eu vou ter alterações aí no endotélio e no processo de coagulação. Tá? Então, a primeira coisa que vai acontecer é que o próprio endotélio, ele lança um hormônio chamado de endotelina, e essa endotelina é responsável pela contração muscular aí da musculatura lisa aí da túnica média, tá? Então isso daí é importante. Quando esse meu vaso ele se contrai, ele vai diminuir aí a hemorragia, tá? Então uma lesão no meu endotélio vai estimular primeiro uma vasoconstricção. Primeira etapa aí, né, após uma lesão endotelial. Depois a gente vai ter, né, a ativação das plaquetas. Lembrando que as plaquetas não são células, né, são fragmentos de células, e elas vão ser as estruturas importantes, né, as estruturas aí de origem celular, mais importantes para formar um coágulo, formar um tampão plaquetário que impeça essa hemorragia, ok? Então, essas plaquetas, elas vão ser atraídas pelo colágeno da matriz extracelular que foi exposta, né? Então, só para a gente lembrar aqui, né? Então, ó, perdi as células endoteliais aqui, ó, tem células endoteliais, nessa região eu perdi, estou expondo em azul colágeno e o fator de von Willebrand. Então, isso vai atrair as plaquetas, né? As plaquetas vão migrar para essa região, vão se achatar e liberar grânulos de ADP e tromboxano. Esse tromboxano aqui, ele tem uma função importantíssima, tá? Então, vou até escrever aqui, caneta, tromboxano, importantíssimo. Tromboxano é uma substância que é utilizada para a agregação plaquetária, para recrutar mais plaquetas para a região, né? Não adianta uma plaqueta só querer fechar um buraco causado no meu vaso sanguíneo, né? Então, tromboxano vai ser lançado, vai recrutar mais plaquetas para formar um coágulo. Então, provavelmente vocês já viram falar, né? Que é muito comum ouvir falar assim, AS afina o sangue. O sangue fica mais fino, a AS dilui o sangue. Não é exatamente isso que acontece, tá? O problema é que a aspirina, né? Aspirina,
AS, ele tem justamente, ele bloqueia uma reação metabólica e acaba destruindo o tromboxano, tá? Então, por isso, pessoas que têm mais tendência a ter esses trombos, esses coágulos, muitas vezes fazem tratamento com AS, o que faz com que as plaquetas não liberem tromboxano e aí evite a formação de coágulos. Mas pessoas que fazem tratamento com AS, né, com aspirina, se ela precisar fazer uma cirurgia antes, ela precisa suspender por um tempo, né, o consumo dessa aspirina, porque senão, né, pode levar a uma hemorragia, né, durante a cirurgia, que pode levar à morte, né, porque essas células, esses vasos sanguíneos, eles, uma vez rompidos, vai levar à liberação de sangue e se eu não tiver tromboxano, não faço uma adesão plaquetária e eu não vou estancar esse sangramento, ok? Então, a falta de tromboxano pode levar uma pessoa que está passando por uma cirurgia à morte, né? A pessoa pode sangrar até a morte, ok? E depois, né, depois da formação desse coágulo aqui inicial, contendo plaquetas, como eu falei, a plaqueta, ela se atrai pelo fator de von Willebrand aqui, né, e quando ela se liga, ela altera o seu formato, fica mais achatadinha, né, lança essas substâncias e atrai outras plaquetas, tá, formando um tampão plaquetário aqui. Depois disso, a gente vai ter a formação de uma rede forte, firme de fibrina, tá? Para isso acontecer, o próprio endotélio lança um fator tecidual que vai converter, né, vai ativar uma via complexa que a gente chama de via de coagulação, que vai ter como finalidade a ativação de um fator chamado de trombina. E a trombina, ela é responsável por produzir uma outra proteína chamada de fibrina, tá? Então existe uma rede de fibrina que vai manter essas plaquetas aí unidas para evitar o sangramento, ok? Então, sobre essa cascata de coagulação que a gente está falando, a cascata de coagulação é um conjunto de ativação, né? Cascata de coagulação, onde proteínas, né, fatores, um ativa o outro, tá? Então, a ideia dessa cascata de coagulação é justamente produzir a trombina. A trombina é o fator de coagulação mais importante. E para que eu quero trombina? Para converter fibrinogênio, que é uma fibrina bem solúvel, né, que está dentro do nosso vaso, em uma fibrina insolúvel, tá? Então, ó, a gente tem a formação aqui de uma rede de fibrina, tá? Que é bem insolúvel para estabilizar esse coágulo, mas lógico que eu não quero que isso fique para sempre, né? Imagine acontecer um corte, comecei a botar plaqueta, como se fosse tijolos para fechar esse corte, e eu só colocasse mais tijolos. Isso daí poderia levar, né, a um entupimento do vaso. Eu não quero isso. Então, depois que isso acontece, existem aí eventos que são antitrombóticos, né? Existe liberação de outros fatores aí que são importantes para bloquear a cascata de coagulação e para destruir o excesso de fibrina, tá? Então, ó, aqui já está crescendo, né? O meu coágulo está capturando aqui glóbulos vermelhos, neutrófilos, né? Então, eu preciso lançar substâncias para também parar de produzir esse coágulo. Então, como a gente falou, 3 fatores aí que são importantes na hemostasia e na coagulação. Primeiro, endotélio íntegro, né? Então, o endotélio íntegro impede a interação das plaquetas com o fator de von Willebrand, né? E também com o colágeno. Então, como a gente falou, né? As plaquetas, quando observam colágeno e fator de von Willebrand, elas se aderem. Então, a exposição do colágeno e do fator de von Willebrand favorecem a trombose. E como a gente falou, o endotélio íntegro, ele inibe a trombose, tá? Então, ele lança algumas substâncias que são responsáveis por inibir por efeitos antiplaquetários, tá? O endotélio ele produz prostaciclina,
óxido nítrico, que bloqueia aí a agregação plaquetária. O endotélio íntegro também lança moléculas que são anticoagulantes, inclusive uma molécula semelhante à heparina, tá? Ele também inativa um fator tecidual aqui específico, existe aqui a trombomodulina que destrói o excesso de alguns fatores, né, de coagulação. E existem efeitos aqui, né, fibrinolíticos, que justamente o fator é o ativador plasmático semelhante ao tecido que destrói o excesso de fibrina. Ah, professor, eu preciso saber tudo isso daí? Não. O que a gente precisa saber é endotélio íntegro inibe a trombose. Endotélio lesionado expõe colágeno e fatores de von Willebrand que atraem aí as plaquetas, tá? E a coagulação sanguínea. Então, como a gente falou, né, as plaquetas são fragmentos de células que são atraídos pelo colágeno e pelo fator de von Willebrand. Então, na superfície dessas plaquetas existem alguns complexos de glicoproteínas que são responsáveis por aderir justamente as plaquetas aos fatores de von Willebrand e plaqueta com plaqueta. Então, existe uma glicoproteína chamada de 1B e essa glicoproteína 1B ela é responsável por fixar a plaqueta aos fatores de von Willebrand. E existem glicoproteínas 2B, 3A que ligam uma plaqueta a outra, né, pela ação, né, tendo como um intermédio uma proteína chamada de fibrinogênio, tá? Então, o fibrinogênio liga uma plaqueta a outra. Então, esse fibrinogênio aqui ele é solúvel, né? É justamente esse fibrinogênio que vai precisar passar pelaquela conversão de fibrinogênio em fibrina, que depende da trombina. Tá? A trombina que converte o fibrinogênio em fibrina. Existem algumas doenças genéticas aí que podem levar a uma falta de coagulação sanguínea. Então, existem pessoas que têm um defeito no fator de von Willebrand, né, o que pode levar a uma doença chamada de doença de von Willebrand. Então, se a pessoa tiver um sangramento, as plaquetas não vão formar esse coágulo, porque não tem fator de von Willebrand, ou eles estão defeituosos. Problemas aqui na glicoproteína 1B levam a uma síndrome chamada de síndrome de Bernard-Solier, que impede, né, a agregação de uma plaqueta a outra. E existe também aqui, né, um defeito aí na glicoproteína 2B, 3A, que é uma deficiência aí que a gente chama de transmastenia de Glasman, tá? Desculpa, a glicoproteína 1B é justamente a que reconhece o fator de von Willebrand, tá? A síndrome de Bernard-Solier, mesmo tendo o fator de von Willebrand exposto, ele não atrai, não vai ter atração da plaqueta para o local, ok? Isso daqui é só uma curiosidade, tá? Não é algo que precise se preocupar para as provas. E por fim, a cascata de coagulação, né? A gente falou que são 3 fatores aqui para hemostasia e para coagulação. Primeiro, endotélio íntegro. Segundo, as plaquetas. E terceiro, cascata de coagulação, né? Então, justamente essa cascata de coagulação são várias enzimas que vão estar ativando fatores, né? Então, os fatores eles estão inativos e precisam ser ativados por um outro fator, tá? Até que eu tenha ativação do fator de coagulação mais importante, que é a trombina. Então, a trombina é responsável por converter o fibrinogênio em fibrina. E justamente essa fibrina aqui é insolúvel, tá? Para dar uma estabilidade para o meu coágulo. Então, existem vias intrínsecas e extrínsecas da coagulação, né? Que geralmente quer falar se foi descoberto no corpo humano, na via intrínseca, ou extrínseca, que foi reconhecida em laboratório. Tanto pela via intrínseca quanto pela via extrínseca, a gente vai ter a ativação de alguns fatores. Então, na via extrínseca, uma lesão tecidual leva à ativação do fator tecidual, que converte o fator 7 inativo em fator 7, tá? O fator 7 é o fator tecidual. O fator tecidual ativo vai ativar o fator 10. Então, quando o fator 10 está ativo, ele é responsável por converter o fator 2, né, associado ao fator 5, que é a protrombina, em trombina. Então, como a gente falou, a trombina é
o fator mais importante. Trombina converte fibrinogênio em fibrina, ok? Aqui pela via extrínseca. Pela via intrínseca, a gente também vai ter a ativação do fator 10, mas por uma outra via, onde o fator 12, quando ativado, converte o fator 11, né? Ativa o fator 11, e esse fator 11 ativa o fator 9, que ativa o fator 8. Então, mais uma vez, não é algo que a gente precisa ficar preocupado. Ai, meu Deus, eu tenho que decorar essa ordem. Não preciso decorar a ordem. O que eu preciso saber é que existem vários fatores e que esses fatores vão ter a função de ativar um fator chamado de trombina. Tá? Trombina é responsável em converter fibrinogênio, que é solúvel, em fibrina. Tá? Quem faz essa conversão aqui é a trombina ativada. Normalmente no nosso corpo, essa trombina está numa forma que a gente chama de protrombina. Protrombina é a trombina inativa. Então eu preciso ativar a trombina, que é justamente para formar uma rede que estabilize aí esse coágulo. Tá? Então eu tenho vários fatores que vão ser responsáveis aí por ativar a trombina. Essa trombina, além de formar fibrina, tá aqui ó, a trombina formando a fibrina, ela também estimula a agregação plaquetária, ela também pode ser um fator que estimula a liberação de tromboxano. Também a trombina, ela leva à ativação de células inflamatórias, tá? Ela pode levar também, né, justamente aquela parada dessa trombose, tá? Ela vai fazer o endotélio lançar substâncias que bloqueiam a trombose. Então, a própria trombina, né, ela está levando a trombose, mas ela também vai ativar as outras substâncias para evitar que esse trombo feche o meu vaso, ok? Então, ó, justamente aqui a trombina também leva a efeitos anticoagulantes, né? Então, aqui ele ativa o ativador de plasminogênio tecidual, que é responsável por quebrar o excesso de fibrina, tá? Para impedir que esse coágulo feche todo o meu vaso. Então, ó, aqui está mostrando algumas hemácias, né? Aqui mostrando as plaquetas e essa rede aqui é uma rede de fibrina, tá? Rede de fibrina insolúvel para impedir o sangramento. Então, bora ver uns videozinhos para observar isso, ó. Então, a gente tem justamente uma lesão num vaso sanguíneo, né? A exposição da matriz extracelular, colágeno e o fator de von Willebrand. E a gente viu que justamente esse fator de von Willebrand e o colágeno, eles atraem as glicoproteínas das plaquetas, né? Fator de von Willebrand e glicoproteína aí, né? Vai levar à adesão da plaqueta, a plaqueta vai se achatar e essa plaqueta aderida vai começar, né, a lançar grânulos de ADP e de tromboxano, tá? E justamente esse ADP e tromboxano vão ser responsáveis pela agregação, vai recrutar mais plaqueta, mas também vai ser responsável aí pela agregação plaquetária, né? Onde vai unir uma plaqueta a outra pelo fibrinogênio. Então a gente está vendo mais plaquetas vindo, né? E justamente, ó, as plaquetas liberando substâncias que vão permitir adesão plaquetária. Então o fibrinogênio ligando a outra plaqueta, ok? Então esse fibrinogênio ele forma, como ele é solúvel, ele não é tão estável, mas a gente ativa a cascata de coagulação, a própria exposição aí do endotélio, que vai ser responsável por ativar a trombina, e essa trombina vai converter o fibrinogênio, que era insolúvel, em fibrina, né? E essa fibrina vai formar uma rede estável aí para estabilizar esse trombo. Ok? Beleza. Então, ó, fator de coagulação. Então, a gente viu que aconteceu uma lesão tecidual, né? Então, a própria lesão tecidual no vaso, né, expõe aí, né, faz com que ele libere um fator tecidual. Então, se a gente observar, né, na via extrínseca, a gente vai ter a liberação de um fator tecidual. Esse fator tecidual é responsável por ativar o fator de coagulação 7,
Esse fator de coagulação 7 ativa o fator 10. Isso na via extrínseca. Esse fator 10, né, ativado é a interseção, né, vai acontecer também pela via intrínseca. Nele o fator 12 ativa o fator 11, que ativa o fator 9. Esse fator 9 junto do fator 8 também ativa o fator 10. Né? Então, ó, fator 10 ativado por uma via extrínseca ou intrínseca vai ser responsável, né, ele vai ativar outros fatores de coagulação. Então, a gente tem aí a ativação do fator 5. 5 vai ser responsável junto do 10 de converter a protrombina em trombina. Então, essa trombina ativada aí é que vai ser o fator mais importante, responsável por converter fibrinogênio em fibrina, tá? Então, essa quantidade de trombina vai converter o fibrinogênio que era solúvel e vai formar uma rede de fibrina. Olha aí, a conversão do fibrinogênio em fibrina. Então, está formando uma rede de fibrina que justamente vai estabilizar esse coágulo. Tá? Então tem a formação do coágulo aí, ok? Então, o que a gente está falando aqui, né, da coagulação, eu acho que todo mundo percebeu que tem um foco aí em rompimento de vaso, né? Então, romper um vaso para estancar uma hemorragia. Geralmente a gente utiliza o termo coágulo para quando eu tenho esse agregado de plaquetas, fibrinas e, querendo ou não, hemácias, para estancar um sangramento. Mas quando eu quero falar sobre a formação desses coágulos num vaso íntegro, né, sem romper o vaso, geralmente a gente utiliza o termo trombose. Né? Um trombo é justamente um coágulo aí dentro de um vaso intacto, ou seja, não teve um sangramento, mas mesmo assim levou à formação de um coágulo. Okay? Então a ideia básica da trombose e da coagulação é muito parecida. Mas a gente diz que existem 3 anormalidades que levam à formação de um trombo, que é o que a gente chama de tríade de Virchow, que é a lesão endotelial. Apesar da gente estar falando de lesão endotelial, aqui a gente não necessariamente tem um sangramento, não tem um corte do vaso, mas uma lesão do endotélio, a formação de um fluxo sanguíneo anormal, tá? E uma hipercoagulabilidade. Tá? Então a gente chama de tríade de Virchow. Então, 3 anormalidades que levam à formação de um trombo. Lesão endotelial, fluxo sanguíneo anormal e a hipercoagulabilidade, tá? Isso daqui é algo bastante importante, essa tríade de Virchow aqui. Virchow é o pai da patologia moderna, tá? E essa tríade aqui ama cair em prova, né? Quais são os 3 elementos que levam à formação de trombos, né? Ou seja, coágulos em vasos intactos. Lesão endotelial, a hipercoagulabilidade e um fluxo sanguíneo anormal. Então, como? Né? Então, a causa mais importante, a gente já falou que é a lesão endotelial, que é quando eu exponho a matriz extracelular e o fator de von Willebrand. Né? Então, não necessariamente é um corte no vaso. Tá? O vaso não está passando por uma hemorragia, mas alguma coisa aí deu um problema no endotélio. Então, a gente já viu o que acontece quando, né, acontece uma lesão endotelial e a exposição da matriz extracelular. O segundo fator que pode levar a um trombo é um fluxo sanguíneo anormal. Então, normalmente o que a gente tem? Nosso fluxo sanguíneo ele passa laminar. O que significa que um fluxo sanguíneo laminar? É que eu tenho sangue passando reto sem interagir com o endotélio. E existe mais ou menos aí, né, uma ordem de onde as células sanguíneas passam. Então a gente vai ter os glóbulos brancos mais ao centro, as hemácias, né, um pouquinho na periferia, mas nas pontas tem justamente as plaquetas. Então o que acontece? Se esse sangue, ao invés de passar super retinho, ele começa a passar por problemas, isso pode levar a uma interação com o endotélio e uma lesão endotelial. Então, ó, passando o sangue assim retinho, não tem interação com o endotélio. Mas, normalmente, um turbilhonamento, um fluxo sanguíneo turbulento, pode levar a danos no endotélio.
tá? Então, um aneurisma, né, que é quando eu tenho um deslocamento de uma das camadas aí do vaso sanguíneo, pode levar a um fluxo sanguíneo anormal. Uma placa de ateroma, uma placa de gordura, pode fazer com que o sangue ele façam como se fossem esses redemoinhos dentro do nosso vaso sanguíneo, causando a trombose, tá? Então, que estruturas... Ó, aqui tem um sangue passando de forma laminar, né? E aqui tem, né, o sangue formando turbilhonamento. Então, o que é que a gente pode ter? Placas ateroscleróticas, né, que é gordura, aneurisma, problemas na válvula mitral, alterações aí, anemia falciforme, já que a hemácia ela tem aquele formato de foice, isso pode fazer com que o sangue passe de forma turbilhonada, tá? Então, isso pode levar a uma alteração do fluxo sanguíneo. Esses trombos eles são mais comuns em veias do que em artérias. Por quê? As veias, né, anatomicamente, ela tem uma característica que é a presença de válvulas, né, de válvulas aqui. Então, normalmente, né, como nas veias, principalmente dos membros inferiores, possuem essas válvulas, né, então o sangue ele vai bater, né, e vai formar tipo um redemoinho, né, forma um turbilhonamento, o que permite a formação de trombos. E esse trombo, inclusive, pode fechar um vaso, né? Quando a gente tem um trombo que fechou o vaso, a gente diz que é um trombo oclusivo, tá? Aqui é um trombo só na parede de um vaso, né? Só de um lado, tá? Então, os trombos, eles são mais comuns nas veias, porque as veias possuem justamente, e veias principalmente dos membros inferiores, né? Da nossa coxa, da nossa perna, né? Por causa dessas válvulas que fazem com que o sangue passe de forma turbilhonada, tá? Turbilhonamento. E o último fator, né, da tríade de Virchow é a hipercoagulabilidade. Por algum motivo, os fatores de coagulação podem ser ativados ou mais fácil ou estarem ativados o tempo inteiro. Então, existem alguns fatores genéticos, né, onde a pessoa normalmente tem fatores de coagulação produzidos numa quantidade maior ou ativadas mais facilmente, né? Principalmente fatores 8, 9 e 11, ou há uma quantidade maior já de fibrinogênio. A pessoa normalmente já tem isso. Então a gente diz que a hipercoagulabilidade primária, a pessoa já nasce com níveis aumentados de fatores de coagulação. Mas existem várias condições que são adquiridas que a gente diz que é uma hipercoagulabilidade secundária. Então, são coisas do nosso dia a dia que podem causar o aumento da coagulação sanguínea. Infartos, pessoas que ficam acamadas demais, passam por muito tempo imobilizado, em repouso no leito, pode levar a uma trombose. Então, por isso que tem que ter um fisioterapeuta, um enfermeiro, alguém que movimente, principalmente os membros inferiores, para evitar a formação acontecer essa hipercoagulabilidade. Anticoncepcionais orais, principalmente os mais antigos, eles levavam aí a um aumento da hipercoagulabilidade. Antigamente, a trombose era considerada doença de rico, porque indivíduos que passavam muito tempo viajando de avião, né, parado, existia um risco maior de trombose, tá? Isso daí é um fator secundário. Então, existem vários fatores secundários, né? A própria gravidez é um fator de risco, tá? Para uma hipercoagulação, infarto, alguns cânceres, pessoas que utilizam válvulas cardíacas protéticas, tá? Então, uso de contraceptivo oral, tabagismo, pós-parto, tudo isso pode agir como uma hipercoagulação secundária, tá? Então, tríade de Virchow, dizendo os 3 fatores que podem levar a um trombo. Alteração do fluxo sanguíneo, um aumento, uma hipercoagulabilidade, né, um aumento da coagulação sanguínea e uma lesão endotelial, tá? Questão importante, tá? Os 3 fatores aí que podem levar à trombose. Aqui só para mostrar trombos, né? Aqui a gente tem um trombo desse lado, um trombo venoso, esse é um trombo arterial.
Geralmente os trombos arteriais, eles têm uma quantidade maior de plaquetas, né? Então, como plaqueta é mais, não tem cor, né? Então ele tem uma corzinha aí esbranquiçada, azulada. E no trombo venoso, geralmente a gente tem uma grande quantidade de hemácia, tá? Então ele tem uma cor mais vermelha, ok? Então, ó, o trombo, né, a formação de um coágulo num vaso intacto. Ah, se a pessoa tem um trombo, quer dizer que a pessoa morreu? Não, tá? Esse trombo ele pode ter várias consequências. Infelizmente, esse trombo ele pode se propagar, né, aumentar de tamanho, mas esse trombo, o próprio endotélio, ele pode levar a uma resolução desse trombo, né? Ele pode lançar substâncias que destruam, né, que quebrem a fibrina, que lancem moléculas semelhantes à heparina. Pode ter a formação de novos vasos aí no meio do trombo, que a gente chama de recanalização, e uma organização que é quando eu tiro aí, né, esse trombo, tá? Então, ó, aqui nesse caso, então tem um trombo sendo formado, esse trombo pode se soltar, né, formando o que a gente chama de embolia, a gente já vai falar daqui a pouco. A tromboembolia é quando eu tenho um pedaço do trombo se solta e vai passeando na corrente sanguínea. E aqui eu tenho uma dissolução do trombo, né? Então pode acontecer uma trombólise parcial ou total, né? Então tinha um trombo que estava fechando a passagem e o próprio organismo pode lançar substâncias que quebrem esse trombo. Eu também posso ter a formação de novos vasos aqui, ó, no meio do meu trombo e a formação de um novo canal. Então a gente chama isso de organização e recanalização. Então aqui nessa imagem a gente consegue ver uma recanalização nesse espaço. Aqui era um trombo que estava fechado e aqui eu tenho a formação de espaços. E o que é importante, né? Se eu tenho esses espaços, o sangue ele consegue passar por esses espaços. Então o tecido lá na frente ele não vai ficar sem sangue. Lembrando, né? A falta de irrigação sanguínea a gente chama de isquemia. Então lá atrás, no começo do semestre, quando a gente estudou lesão celular, acho que foi o terceiro assunto do nosso cronograma, a gente comentou o seguinte, que a isquemia pode levar a uma lesão tecidual, né? Porque numa isquemia, falta de irrigação sanguínea, eu deixo de chegar oxigênio, deixa de produzir ATP, existe aquela depressão de ATP que a gente já viu. Então, mortes celulares podem acontecer aí pela formação de trombos, né? Por uma isquemia. Então, a isquemia e os trombos aí, eles são causas de morte muito importantes no nosso Brasil, né? Como eu falei, né, pode ter a formação de um êmbolo. Então, o êmbolo é uma estrutura, uma massa, né, que viaja na corrente sanguínea. E essa massa aí pode ser um trombo. Então, ó, aqui tem uma veia, né, a formação de um trombo, e um pedaço do trombo aqui, ó, se soltou e viajou. Então, esse pedaço de trombo que se soltou, eu vou chamar de embolia. E uma das principais formas de embolia, né, uma das mais importantes, é justamente a tromboembolia, né, o tromboembolismo. Tromboembolismo é uma das causas mais silenciosas, mais importantes que a gente tem, né, na nossa saúde. Então, o que vem ser embolia? Um êmbolo é uma massa que pode ser sólida, líquida ou gasosa, pode ser líquido amniótico, pode ser gordura, que passeia na nossa corrente sanguínea. Qual o problema de uma massa passear na nossa corrente sanguínea? Essa massa, ela vai passeando. Vamos supor, daqui a pouco a gente vai ver um esquema, né? O principal tipo de êmbolo na importância clínica é o tromboembolismo, né? Um pedaço do trombo que se solta, só que aí ele vai andar na corrente sanguínea até ele encontrar um vaso que seja curto demais, e aí na hora ele vai parar, né? Vai entupir um vaso, e aí o tecido vai ficar com isquemia e pode levar a um infarto, ok? Então, a tromboembolia, né, que é um ponto aqui bem importante, né, da nossa disciplina, é uma massa intravascular, ou seja, uma massa de dentro do vaso, que foi solta e é carregada num sangue até ele parar num tubo menor. Lembrando, geralmente os trombos aí, né, vêm das veias dos membros inferiores. Então a veia ela é mais grossa, né, ela tem um espaço grande. Então uma massa soltou, então a veia vai passar lá para o nosso coração,
do nosso coração vai para o pulmão e a gente tem alguns vasos que são menores. Então, muitas vezes, entupindo esse vaso. Então, acho que a questão mais importante da tromboembolia é o tromboembolismo pulmonar. Então, o que é um tromboembolismo pulmonar? No tromboembolismo pulmonar, é o entupimento de um vaso do pulmão que aconteceu por um trombo que se soltou, né, e viajou na corrente sanguínea. Então, 95% dos tromboembolismos pulmonares são trombos que foram destacados dos membros inferiores. Então, a maioria dos trombos que saem dos membros inferiores, eles vão parar lá no nosso pulmão, tá? Então, isso daqui é muito importante. Um tromboembolismo pulmonar, ele tem uma origem, né? Esse trombo, esse êmbolo, ele tem origem lá nos membros inferiores, tá? Então, o tromboembolismo pulmonar é um êmbolo que viajou na corrente sanguínea, né? Um trombo, né? Êmbolo é uma massa que viaja. Nesse caso, como é o trombo que está viajando, e ele parou lá no pulmão, então é um tromboembolismo pulmonar. Nem todo tromboembolismo é pulmonar, tá? Tem tromboembolismo que pode ser no próprio coração. Parou ali, enganchou numa válvula cardíaca e está atrapalhando a passagem de sangue. Então, se tem um tromboembolismo pulmonar, o sangue que está saindo do coração, está indo para o pulmão, ele não vai ser oxigenado, vai estar tapando, e aí é uma morte silenciosa, tá? Então, os trombos fragmentados decorrentes de trombose venosa profunda são transportados até chegarem na vasculatura pulmonar. Então, aqui é justamente um coágulo, um trombo, que enganchou aqui em uma artéria pulmonar, em um vaso pequeno, levando a uma tromboembolia pulmonar, ok? Então, nesse esquema, mostrando um trombo passeando, passando pelo coração, enganchando lá nas artérias pulmonares, ok? Então, o tromboembolismo pulmonar, ele vai levar a um infarto, ok? Um infarto pulmonar. O pulmão vai ficar, por exemplo, sem oxigênio, né? E o resto do corpo também. Lembrando que o sangue desoxigenado chega no lado direito do coração, vai ser oxigenado nos pulmões aqui. Mas se eu tenho um êmbolo, um tromboembolismo aqui, vai impedir a oxigenação do sangue, ok? A maioria é clinicamente silenciosa, pode acontecer morte súbita de mais de 60% aí da circulação pulmonar for obstruída, tá? O que pode levar a infartos aí pulmonares, pode levar a mortes aí muito graves. A gente também pode ter uma embolia gordurosa, né? Onde eu tenho a passagem de gordura. Geralmente a embolia gordurosa acontece quando tem uma fratura de ossos, né? Lembrando que no meio dos nossos ossos existe a medula óssea amarela, aquele tutano do boi que a gente come, a gente também tem nos nossos ossos. Então, quando a gente tem fratura nesses ossos, essa medula, essa gordura, ela pode sair dos ossos e também passear na nossa circulação sanguínea, entupindo também outras artérias importantes, como o pulmão, como o coração, tá? Então, a embolia gordurosa, ela geralmente acontece quando tem fraturas graves, né, com o lançamento da medula óssea. Embolia amniótica. O próprio líquido amniótico, ele pode cair na corrente sanguínea, né, de algumas mães e também levar a problemas graves, inclusive a morte, tá? Esse líquido amniótico aí, ele é um líquido que também pode atrapalhar as trocas gasosas. E existe embolia gasosa, né, quando eu tenho aí bolhas, né, gás aí que podem também impedir a passagem de sangue, impedir a oxigenação. Então, a embolia gasosa ela é particularmente importante em mergulhadores de profundidade, né? Então, uma pessoa que mergulha até o fundo do oceano, ou num rio muito fundo, ele não pode subir de vez, tá? Se a pessoa sobe de vez, pode levar aí a formação de bolhas, principalmente de nitrogênio, que podem se alojar principalmente no cérebro, tá? Se a pessoa subir de vez. Então, eles têm um aparelho que dizem a quantidade de metros que pode subir por minuto, alguma coisa assim, tá? Existe um equipamento que avisa isso, porque se a pessoa sobe muito rápido, pode levar à formação de bolhas de nitrogênio que se aloja principalmente no cérebro. Então, essa pessoa depois vai para casa, né? Depois fez esse mergulho, dorme e às vezes entra em coma, tá? Porque isso daí pode acabar levando a falta de irrigação cerebral.
E a gente vai falar agora do último distúrbio hemodinâmico aqui que a gente vai abordar na nossa disciplina, que é o choque. O choque ele acontece quando existe uma insuficiência generalizada de perfusão tecidual. Ou seja, os nossos tecidos, de forma generalizada, não vai ter uma quantidade de sangue suficiente para executar suas funções, de modo generalizado. E esse choque, né, ele leva a um colapso do organismo, lógico, né, sem sangue, sem oxigênio de forma generalizada, e ele pode ter algumas causas, e dependendo da causa, vai ser classificado de uma forma. E isso daqui também é bem importante para a prova, tá? Saber a classificação dos choques. Então, um choque chamado de cardinogênico, ou cardiogênico, ó, cardio aqui, né, de Cardi B, né, que fala coronavírus, né? Cardio aqui é de coração. Então, problemas no coração, né, como músculo, como bomba, pode levar, né, imagine, o meu coração, o coração não está funcionando. Ele não vai conseguir bombear sangue para o corpo inteiro. Então, isso pode levar a um choque, que eu chamo de choque cardiogênico ou cardiogênico, né? Onde o problema está na falência da bomba miocárdica, né? Os músculos estriados cardíacos não estão dando conta de levar sangue para o nosso corpo todo. Então, é um choque cardiogênico. Um outro tipo de choque, né, também muito importante, é o choque hipovolêmico, né? Hipo significa diminuição, volêmico, de volume, tá? Então, em algumas ocasiões onde existe aí uma perda de um grande volume de sangue, ou por uma hemorragia grave, queimaduras graves, diarreias e vômitos persistentes, onde a pessoa perde muito líquido, muito volume de água e de sangue, pode levar a um choque hipovolêmico, né? A gente tem aí uma quantidade meio que fixa de quantidade de sangue que passa pelo nosso corpo, e se eu tiver uma baixa quantidade de volume de sangue, eu posso levar um choque hipovolêmico, tá? Então, hipovolêmico, o choque é associado a uma perda de líquido, tá? Hemorragia, diarreia, queimadura grave, vômitos graves. Não é uma diarreia, né? Tive uma diarreia de 10 minutos. Não. Diarreias graves, né? Vômitos prolongados, queimaduras muito graves onde você perde grande quantidade de água e sangue. Existem também outros tipos de choque, como por exemplo o choque séptico. Choque séptico também é muito importante, ele tem a ver com inflamações, infecções, né? Então, infecções principalmente de bactérias ou de fungos podem levar a uma ativação do sistema imune, né? Uma vasodilatação muito grande e levar grandes consequências no nosso corpo. Então, ó, a gente já vai ver sobre o choque séptico, mas aqui, só mostrando o choque hipovolêmico, né, perda muito grande de líquidos, pode levar a um choque hipovolêmico e levar a uma falência de múltiplos órgãos. Né? O choque séptico acontece por infecção bacteriana ou fúngica, tá? Então, infecção que está causando esse problema. Eu acho que eu tenho uma imagem aqui mostrando. Tá? Então, ó, um produto microbiano, alguma substância microbiana, pode levar à ativação de uma inflamação persistente, a ativação do sistema complemento que leva a uma ativação endotelial, que vai levar várias coisas ao mesmo tempo. Então, leva aqui a ativação de fatores de coagulação, então pode levar à formação de trombos, que acaba levando à isquemia. Ao mesmo tempo, ele pode levar a inflamação muito grave, né? Pode levar a febre, a uma contração diminuída do batimento cardíaco. Então, ele leva a vários problemas ao mesmo tempo, tá? Esse choque séptico, tá? Mas tem a ver com a ativação de inflamação muito grave e ativação do sistema complemento e de coagulação sanguínea, tá? Então, leva a um entupimento dos vasos, leva a uma vasodilatação muito grande, né? Por causa da inflamação, e uma quantidade de sangue passando devagar, né? Porque está tendo coagulação sanguínea. Então, tudo isso leva a um problema que a gente chama de choque séptico. Podem existir choques que a gente chama de neurogênicos. Então, o próprio nome está dizendo neuro, né? Então, uma lesão, por exemplo, no cérebro, né? uma lesão na medula, ou então um anestésico aí que, por acidente, pode fazer com que a gente um controle
do, da pressão arterial. E um choque anafilático geralmente acontece por uma reação de uma alergia muito grave.